Maravilhosos, muito obrigada. Desculpa incomodar vocês, mas é que hoje eu preciso de combustível, viu? Diz assim o texto, versículo 1 em diante. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus havia lhe ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. Disse mais: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai virar em direção a quem está ao seu lado e vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Vou pedir apenas uma cadeira para o nosso guitarrista, para o nosso baixista, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, e para eles não cansarem, tá bom? No 3, você vai liberar uma palavra. E a palavra que você vai liberar para essa irmã que está do seu lado é desse jeito aqui, ó. Calma, termina tudo bem. Não contei até 3 ainda. Se a ansiedade, Jesus te cura. Quando eu disser 3, ok? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu quero que você expresse verdade nessa palavra. Não fala só porque eu estou pedindo para você dizer. Acredite nisso como uma verdade profética e coloque isso na tua língua. Faça com que essa irmã se sinta calma. Você é uma profetisa do Eterno. Você é uma mulher que declara palavras de fé. Faça ela ter cada vez mais certeza de que ela não está numa noite de entretenimento. Ela sentou-se ao lado de uma mulher de Deus que transborda bálsamo, palavra, direção, ok? Então quando eu disser 3, você vai dizer: calma, termina tudo bem. 1, bota a mão no ombro dela. 2, afaga ela um pouquinho, sem ser irritante, afaga. 2,5, diga: calma, termina tudo bem. Vai sozinha agora, fala. Calma, termina tudo bem. Vai terminar tudo bem. Calma. Não ficará a situação mal resolvida na casa da promessa. Marisângela, agora que eu vi que era você, depois eu falo de tu que não dá mais tempo, mas é que você, garota, eu te amo tanto. Eu tenho uma frase que eu falo em tudo que é lugar que eu li no teu livro: um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Você liberou essa frase uma vez, eu nunca mais esqueci. Voltando, é que essas mulheres me inspiram. Não ficará nada mal resolvido na casa da promessa. Você precisa, em primeira instância, primeira coisa, você precisa entender que a casa da promessa nunca é uma casa perfeita. A gente vê Deus perfeito, nosso Senhor, né? Tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo o que Ele faz é bom.
Todos esses atributos, todos esses testemunhos estão impregnados no currículo de Deus. Então, quando a gente vê Deus escolhendo alguém, a gente rotula essas pessoas, estas casas e estas famílias com aquilo que nós conhecemos de Deus. Só que Deus é uma pessoa e nossas famílias, nossas casas, nossos nomes, nós somos uma outra coisa. E nós somos justamente alvo de quem Deus é por causa do que não somos. Porque se fôssemos, não seríamos atrativos para Deus como nós somos. Porque Deus não é glorificado no que é, Deus é glorificado no que não é. O texto é tão claro em falar a quem Deus escolhe, ok? O texto é claro, o texto diz, porque o Senhor escolheu as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam que são. Escolheu as fracas, para confundir as fortes. E aí quando Deus nos faz promessas e a gente olha a realidade da nossa vida, somos diariamente tentadas e tentados a acreditar que o profeta estava na carne, ou eu não entendi a palavra direito. Na hora da empolgação a gente até recebe, mas depois que passa 1 ano, 2, a gente começa a ser provado no tempo e na contradição entre a palavra e a realidade da nossa vida. E a gente começa a se desvencilhar um pouco daquilo que Deus falou, não de Deus, porque eu estou falando aqui para mulheres maduras, né? A gente não se desvencilha de Deus. Isso não tira o nosso nome do livro da vida. Isso não faz a gente deixar de ser crente. O período de tribulação, de contradição, de frustração, de depressão, a gente começa a viver todas essas coisas, mas se mantém na presença de Deus. Porém não com a mesma alegria, não com a mesma empolgação, não com a mesma inspiração, não com o mesmo otimismo. Porque uma segunda característica de todo mundo que recebe da parte de Deus uma promessa é que essa pessoa também passa a ficar estacionada no processo do tempo de espera. E não é todo mundo que, assim como o salmista salmodiou, tem disposição, sabedoria, maturidade para esperar com paciência no Senhor. E a espera, ela produz um nível de amargura, que se você não tiver muito ligada, muito vigilante, muito animada, cercada de um ambiente propício, regando a palavra que você recebeu, aquele tempo ele vai te amargando. O sábio vai falar sobre isso quando ele diz assim, olha, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, infelizmente, o tempo subordina a gente, humilha a gente, afronta a gente num nível que por mais que você se sinta cheia de fé, hiper pronta, super crente, super preparada, a verdade é que você também será abalada pelo processo do tempo. E se você não foi abalado é porque você ainda não esperou tempo suficiente. E se você não esperou tempo suficiente é porque Deus ainda não te provou o bastante. Porque enquanto você não for abalada de alguma maneira, Deus não te tira do processo do tempo da espera para cumprir a promessa. Agora eu te pergunto, Deus precisa te provar com a espera para Ele saber quem você é? É claro que não. O tempo da espera não é para Deus aferir meu caráter. O tempo da espera é para eu saber quem eu sou diante de Deus, quando Ele não cumpre o que Ele fala, quando Ele não me dá o que eu queria, quando Ele não chega na hora que eu imaginava. Então todas as pessoas que receberam de Deus uma palavra, todas as pessoas que receberam de Deus uma promessa, serão subordinadas, humilhadas, um tanto quanto afrontadas, e por que não dizer temporariamente frustradas no tempo da espera. Abraão, que é o pai da fé, Abraão que levantou a régua da fé. Irmãos, a medida da fé, para nós crermos em Deus, ela é pautada na régua que Abraão creu quando Deus falou com ele. Isso está na galeria dos heróis da fé. Isso foi dito pelo autor da carta aos Hebreus. Um texto áureo aqui que a gente poderia falar sobre a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora veja, por que que esse versículo a gente considera o texto áureo da fé? Porque ele é o apontamento da maneira como Abraão se comportou quando Deus falou com ele. Deus não precisou assinar nenhuma promissória para mostrar para Abraão que era capaz de cumprir aquilo que prometeu para ele. Abraão tão somente ouviu e creu. A partir daquele momento Deus estabeleceu uma régua, que para crer bastava
ouvir aquilo que ele estava falando. Então veja, Abraão, o pai da fé. Eu estou falando do pai da fé. Abra comigo a sua boca e diga: o pai da fé. Pai da fé, o progenitor da fé, quando é estacionado no processo do tempo, também vai abalar. A verdade é que a gente lança muita luz sobre Sara, quando o anjo apareceu e disse que Abraão ia ser pai e que Sara ia dar à luz a um filho. 25 anos antes dessa promessa acontecer, Sara estava atrás da porta, atrás da cortina da tenda, enfim, e ela ouviu esse anúncio. Quando ela ouve esse anúncio, ela ri, não é de incredulidade, mas é que é tão grandioso, que na hora ela teve um sentimento espontâneo e natural, porque não fazia sentido lógico aquilo que estava falando o anjo. E se houver sentido, Deus não precisa dizer. Se é para fazer sentido, eu mesma digo. Se é para fazer sentido, seu pastor diz. Se é para fazer sentido, seu marido diz. Se é para fazer sentido, seu professor de faculdade diz. Se não é para fazer sentido, deixa que Deus fala. Essa é uma das características de que é Ele que está falando. Então Sara, num ato espontâneo, vai rir. Aí todo mundo lança a luz sobre Sara, porque Sara riu. E a gente só fala que Sara riu, mas em Gênesis 20 quem riu foi Abraão. E ninguém fala disso. Em Gênesis 20, quando chegou a hora de cumprir, não a hora de Deus falar, quando chegou a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar, e eu vou repetir a terceira vez, e não é porque eu estou maluca não, é porque você tem que frisar isso. Quando chegou Gênesis 20, ou seja, a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar, e eu vou falar a quarta vez, a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar. Pastora Laudijane entregou algo para a Silvana, que eu conectei na hora, quando ela diz, tem um tempo que Deus fala, e a gente não consegue contabilizar no tempo do homem, quanto tempo tem para cumprir aquilo que Deus falou, porque passa tanto tempo que não está no acesso do nosso tempo, para saber se aquilo está perto ou está longe. Mas ela continuou a profecia, e ela disse, mas agora chegou o tempo do prazo dos homens, como quem diz, pode contar, porque agora tu vai acessar no teu tempo, pode contar, porque agora você vai acessar no tempo presente. E é isso que vai acontecer em Gênesis 20, quem ainda está comigo, diga amém. Redobra a atenção. Quando o Senhor chega em Gênesis 20, 25 anos já se passaram. Quantos anos se passaram desde que Deus fez a promessa a Abraão? 25 anos se passaram. 25 anos era tempo demais para esperar com paciência para Abraão. Abraão também não foi 100% aprovado no teste do tempo. Por quê? Porque ele vai aceitar a sugestão de Sara, colocar Agar, a sua serva, na sua cama, e ele vai fazer sacrifício, coitadinho. Ele recebe Agar em sua cama, e a partir dela Ismael vem. E Abraão vai provar através da vida de Ismael sentimentos que ele ainda não conhecia, como a paternidade, por exemplo. Então assim, Isaac é a realização de Deus, mas Ismael é a obra de Abraão. É a obra de Abraão. Ele, por exemplo, vai desfrutar de sentimentos humanos maravilhosos. Você já parou para pensar que a primeira vez que Abraão ouviu a expressão infantil de uma voz que pertence a ele, chamá-lo de papai, não foi da boca de Isaac, foi da boca de Ismael, papai. Primeira vez que ele foi chamado de pai foi pela boca de Ismael. Você acha que o coração de Abraão não está completamente inclinado? É por isso que às vezes Deus não permite. Escute com atenção o que eu vou dizer agora. É por isso que muitas vezes na nossa vida a vontade permissiva para ter sucesso não acontece. Às vezes na vida do ímpio acontece, mas na vida do crente não acontece. E por que não acontece? Porque às vezes aquilo que Deus permite você ser capaz de fazer com as tuas mãos já é o suficiente para te distrair de continuar olhando para aquilo que Ele ia fazer com as mãos dele. Compreenda que isso foi o que aconteceu de certa maneira com Abraão. Ismael o distraiu de tal maneira, o realizou, abre aspas, de tal maneira que ele parou de imaginar Isaac. Ele parou
de dedicar tempo e energia para a expectativa de Isaac. Camila, onde a gente vê isso? Em casa você medita no capítulo 20, mas eu vou ler rapidinho para você só um versículo. Quando o Senhor aparece para Abraão, não para fazer promessas, mas para dizer que em um ano ele vai cumprir tudo que não fez em 25. Em um ano, escuta isso. Quando Deus chega para dar o prazo de um ano, é a hora da realização. Mas você acha que Abraão fez o que você fez aqui? Não fez não, porque ele não é um Abraão numa noite de culto. Ele é um Abraão que está esperando há 25 anos. E a verdade é que depois de 25 anos você não espera mais, você só deixa o tempo passar. E tem diferença? Tem. Esperar é criar expectativa. A verdade é que quando eu olho o capítulo 20, eu não vejo mais Abraão criando expectativa. Eu vejo Abraão sendo a soma do resultado de quem deixa passar. Quando Deus chega então para cumprir esse prazo e dizer, olha, cabo de um ano, Sara, tua mulher vai dar à luz aquele filho que eu falei, Isaac, e com ele eu firmarei a minha aliança eterna com você. Escuta isso aqui, versículo de número, cadê? Perdão, capítulo 17, capítulo 17, versículo de número 15. Disse Deus a Abraão, quanto a Sarai tua mulher, não chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela darei um filho, e eu a abençoarei e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, disse no seu coração, e se riu, e disse consigo, isso aqui ele não disse para Deus, ele disse para ele. Nosso temor, nosso relacionamento, nossa convivência com Deus tira de nós a ousadia de verbalizar algumas coisas, porque sabemos diante de quem nós estamos. A verdade é que paramos de esperar e de criar expectativa com o passar do tempo em cima daquilo que Deus falou, não porque deixamos de crer que Deus vai fazer, mas porque deixamos de ver em nós capacidade de receber o que Deus quer fazer. Não, você não me entendeu. Você não está deixando o tempo passar sem criar expectativa porque duvida que Deus faça, não. Você já não cria mais expectativa porque deixou seus cabelos brancos roubarem o vigor da expectativa. É como se você dissesse assim, eu sei que Deus pode, mas já não quer mais crer que Deus vai, porque isso vai dedicar de você um nível de energia que depois de tanto tempo, de tudo que você passou e tudo que você viveu, você não se vê mais empregando esse mesmo esforço. Camille, por que eu não me vejo mais? Eu vou lhe dizer agora. Porque no tempo que você deveria estar tão somente se preparando para receber o que Deus falou, você criou algo com o seu esforço, criou algo com as suas mãos, seja uma empresa, seja uma sociedade que é até uma bênção, mas não foi Deus que deu, seja um CNPJ que gera até renda, mas não foi uma empresa que Deus falou. Você abriu um Ismael. Ismael é bom, gente, para você. Para você. Ismael fala de ter os meus desejos realizados no meu tempo. Ismael fala sobre dar uma resposta para a sociedade. Quem é Ismael? Ismael é aquele que eu vou ter, que eu vou correr atrás, que eu vou obter, para mostrar para a sociedade que eu não sou um folgado esperando promessa se cumprir. Ismael é a resposta que eu tenho que dar para minha família, que acha que desde que eu virei crente, eu virei um relaxado. Ismael é a expectativa que eu quero corresponder, não minha e nem de Deus, mas das pessoas que estão ao redor, sabendo que eu tenho palavra, mas como ela não se cumpriu, deve ser porque eu não estou no prumo, deve ser porque eu não fiz a minha parte. Como se eu tivesse responsabilidade de fazer cumprir o que Deus falou. Filha, você pode orar todo dia, quem salva é Jesus. Ismael, na maioria das vezes, é a resposta que eu quis dar para a sociedade. Ismael é resultado de um esforço que eu tive que demonstrar para me realizar, porque não soube lidar com a frustração da minha espera. Esperar é frustrante. Imagine as pessoas te olhando, sabendo que você tem potencial, mas cadê o seu resultado? E o mundo não aplaude métodos, o mundo aplaude resultados.
Só que Deus não aplaude resultados. Deus aplaude métodos. Lembra de Moisés? O povo disse: quero água. Para que nos trouxe para esse deserto para morrer aqui? Não tinha sepultura no Egito para enterrar a gente lá não? Moisés, quero água. Aí o Senhor vai falar, Moisés vai falar com o Senhor e vai dizer assim: Senhor, o povo quer água. Aí ele diz assim: ó o método, ó a direção, olha a palavra, fala a rocha e ela vai dar água para o povo, para vocês. Só que no caminho ele já está debaixo de uma palavra, irmã. No caminho ele já está debaixo de uma direção. E o texto diz que naqueles dias Moisés já havia alcançado uma dádiva, a qual ele era o homem mais manso da terra. Só que a pressão do povo era tão grande que turbou até o homem mais manso que havia naquele arraial. Quando ele vai voltando, vamos supor que ele falou com Deus aqui, e aí Deus disse: ó, a pedra está ali, onde está aquele retorno ali. Rapaz, enquanto ele voltava, a pressão do povo começou a esmagar a consciência de Moisés. Não havia sepultura no Egito? Para que a gente trouxe aqui? Trouxe a gente para morrer aqui, para passar vergonha? Rapaz, eu não sei qual foi o nível de açucrinação que colocaram na cabeça de um homem que já tinha uma palavra, que já tinha uma direção e que tinha uma garantia de que Deus cumpria tudo o que falava. Mas perturbaram tanto ele, que enquanto ele está caminhando para o lugar para dar o resultado, ele vai quebrar o método, vai pegar a vara e vai ferir a rocha. Deus não disse fere, Deus não disse bate, Deus disse o quê? Fala. E aí ele não obedece por causa da pressão. Ele vai lá e agride a rocha, e a rocha dá água, e o resultado vem, e o povo bebe a água, e o povo ovaciona Moisés. Moisés, você é o melhor. Moisés, você é o maior. O melhor líder que já existiu é você, Moisés. E Deus diz: Moisés, vem aqui. Não te disse eu, fala a rocha, porque você me desobedeceu. Você vai ver a terra, mas não vai entrar. Quanto maior a intimidade, maior a cobrança. Por isso nunca afira seu relacionamento com Deus pelo relacionamento dos outros. Nunca faça isso. Arão fez coisas piores. Miriam fez coisas piores. Mas ninguém recebeu a punição que Moisés recebeu. Porque quanto maior é a intimidade, maior é a cobrança. Nunca afira seu relacionamento com Deus, nem por pastor, nem por pregador, nem por homem mais ungido que você conhece. Ah, se ele faz, eu posso fazer. Ah, se ela pode. Nunca. Grita aí para essa irmã e diga: nunca. Nunca faça isso. Agora, o povo aplaudiu o resultado. Deus reprovou. Teve resultado, teve ou não teve? Teve ou não teve? Não significa que se porque está dando certo, foi feito do jeito. Deus foi lá e cobrou, porque o método foi errado. Entenda isso. O mundo vai querer de você resultados. Não dê uma de que é a mais santa do que todas, achando que a pressão do mundo não pressiona você. Que a pressão da... Você acha que você vai ficar mais de 2 horas aqui ao longo do dia e isso não vai te influenciar cognitivamente de alguma maneira? Você me desculpa, mas esse pensamento é tolo. Aquele que acha que não pode ser influenciado, já foi influenciado e nem percebeu. Porque é o mais tolo dentre os homens. É o homem que acha que não pode ser influenciado por nada nem por ninguém. Então o mundo vai te pressionar. A rede social vai te pressionar. Tuas amigas vão te pressionar. As irmãs da igreja vão te pressionar. O círculo de oração vai te pressionar. Tua liderança vai te pressionar. Irmão, a pressão ela é real, porque cada um tem uma demanda, e para cada demanda tem uma cobrança. Então eu cobro você, você cobra de alguém, ele cobra do outro, e assim sucessivamente. E a pressão circula ao nosso redor o tempo todo. O que nós precisamos aprender? A compreender o que é prioridade, a dar atenção àquilo que é importante. Aí você vai entender
entender por que Pedro, passando por um risco de morte, ou seja, de perder a própria vida, vai dizer diante do Sinédrio: importa-me primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Ele tem a escala de prioridade organizada na sua vida. O que ele está entendendo? Eu vou fazer o que é possível, como a Bíblia manda. Tudo que você vier fazer, faça conforme a sua força, mas que isso seja debaixo de uma direção de Deus. Vai ter que transpassar a palavra de Deus. Não faça, diga não até para a pessoa mais querida, diga não até para a pessoa mais amada, diga não até para a pessoa que você mais respeita, diga não até para a sua maior referência. Se vai burlar o que Deus falou, diga não à pressão ao seu redor. Não queira dar resultados desrespeitando a direção que Deus te deu. Quando Abraão aceita Agar em sua cama, o Senhor aparece a ele e diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Responda para mim com inteligência: pode um homem ser 100% perfeito diante de Deus? Pode, gente? Não, então Deus não está cobrando dele o que ele sabe que o homem não pode lhe dar. O que Deus está dizendo, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender, é isso aqui, ó: Abraão, faz o que a gente combinou. Fica em linha com o que a gente conversou. O que a gente conversou? É só você revisitar Gênesis 12. O que Deus falou quando Deus fez promessa a Abraão? Ele disse: eu farei. Quem vai fazer? Bora, quem vai fazer? Então por que você tem essa mania de achar que você tem que fazer cumprir o que Deus falou? Com todo respeito, vigia até com os votos que você está dizendo que vai fazer. É melhor não votar do que fazer voto que você não vai dar conta. Você está querendo dar uma de se tornar 100% espiritual do dia para a noite, porque nem você suporta mais os seus loopings de falha. Só que todos eles Deus já conhecia quando liberou sobre a tua vida uma palavra. Mas da noite para o dia você quer dar um jeito de fazer cumprir aquilo que Deus falou. E por que você está tão tentada a assinar contratos que não fazem parte do que Deus disse, a entrar em relacionamentos que não combinam com o que Deus falou, a comprar casas que não estão dentro do orçamento que Deus orçou, a se comportar até de uma maneira que não combina com a personalidade que Deus escolheu? Por que você está andando tão obstinada a querer fazer cumprir coisas que estão fora da sua alçada? Aí depois quer me dizer que está cansada pela obra de Deus, depois quer dizer que está cansada do ministério, depois quer dizer que está cansada da unção. Não, você está cansada da energia que você está tendo que desperdiçar em cima de uma obra que você foi fazer com a tua mão. E ela te distraiu de manter a expectativa naquilo que Deus estava te orientando. Deus permitiu a Abraão e Ismael, mas a alguns aqui Ele não está deixando nem vontade permissiva entrar em ação. Qualquer pessoa que estivesse fazendo o que você está tentando fazer, talvez daria certo sem precisar da bênção de Deus. Mas a intervenção de Deus tem estado diante de você no ano de 2022, 2023, 2024. E você diz: cara, por que qualquer um consegue fazer isso e eu não? Aí você diz: é fúria, é o diabo. Isso não está no sermão, eu estou falando para alguém, porque alguém entrou hoje aqui dizendo: Deus, se o Senhor não me responder agora, eu vou ficar louca. Então, do que depender de Deus, você não vai surtar, minha filha, porque Ele te trouxe hoje aqui para dizer: não é diabo e não é falta de habilidade sua, sou eu que tirei a permissiva e coloquei a interventora para te mostrar que é hora de manter os olhos em Ismael. Se eu deixo você, é o melhor em Isaac. Se eu deixo você se realizar agora, você abandona minha direção. E o que eu estou falando aqui, eu estou falando abertamente. Isso não tem nada a ver com a salvação da tua alma. Isso não tem nada a ver com a inscrição do teu nome no livro da vida. Isso também não tem a ver com se desviar porque não cumpriu. Não! Isso tem a ver com o que Deus espera de você. E com o fato de você não aguentar mais esperar de Deus. Isso tem te afetado já há alguns anos.
Então esse ano você entrou numa de não esperar mais, de só deixar o tempo. Deus falou, isso acaba hoje, eu não vou te dar mais paz. Pois aonde você estava fingindo estar satisfeita, eu estou demonstrando que ali foi até bom, mas só gerou cansaço, tribulação, enfado, esgotamento físico. E aí agora você está aí tendo que tratar um burnout, tendo que tratar uma crise de ansiedade. Você diz, é agora mesmo que Deus não cumpre. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, quem tem crise de ansiedade é você. Minha mão continua estendida sobre você, ela não treme, ela não sua. Aí você diz, Camila, mas eu estou tomando tarja preta, eu estou colocando mais de 20 gotas de Rivotril, inclusive fiz isso aqui agora dentro do culto sem ninguém perceber. E Deus está dizendo, quem toma Rivotril é você. Eu continuo com o trono, e do lado direito corre um rio de águas vivas, aonde eu tenho o controle de tudo que flui e influi nesse mundo. Teu burnout não vai impedir o cumprimento da minha promessa. Aí você diz, Deus, se eu fritei, não tem mais como cumprir. Deus está dizendo, eu não mudo circunstância, ou melhor, eu não mudo promessa por causa de circunstância. Eu mudo circunstância, mas não mudo a promessa. Mudo circunstância, mas não mudo a palavra. Pega na mão de quem está do teu lado agora. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Segura sem pedir licença. Segura a mão dela, sacode ela e diga, Deus, não deprimiu, não está cansado, nem triste. Diga, Deus, não desanimou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele vai curar, Ele vai mudar a circunstância, mas Ele não vai retirar a palavra dEle. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Quem está fraca é você. Ele me manda dizer, eu sou forte. Quem está triste é você. Ele diz, a minha alegria vai te dar força. Minhas mãos não tremem, minhas mãos não suam. Eu não tenho pesadelos. Eu não sinto culpa. Eu não estou pesado com nada. Eu não me sinto esmagado, exausto. Ele me manda dizer, eu não tenho medo, eu não fico triste, eu não tenho sonhos ruins. Ele está dizendo assim, diga para minhas filhas, eu não perdi o sono, porque eu nunca dormi. Há uma graça de Deus aqui, e Ele está dizendo, ainda antes que termine o ano, tu saberás que eu sou. Tu saberás que eu sou. Eu sou. Quando você não é, eu sou. Quando você não tem, eu tenho. Quando você não pode, eu posso.